Pessoal, sejam bem-vindos. Eu preparei um conteúdo interessantíssimo, estratégico, prático para vocês tirarem proveito. Aqui é para quem está buscando aprovação, aqui é para quem está querendo melhorar como estudante, aqui é para quem quer medicina, aqui é para quem quer fazer de 2020 um ano diferente em relação à sua preparação. Se você ainda não pegou papel e caneta, se você ainda não se organizou para focar aqui, esse é o momento. Porque o que eu preparei vai valer a pena você fazer isso. Para que você consiga tirar proveito do que eu vou fazer aqui, é muito importante que você saiba quem eu sou. Porque como assim? Esse cara tá vindo aqui dizer que eu vou passar em medicina, dizer que eu vou conseguir melhorar como estudante, dizer que simplesmente eu vou ter os resultados que eu ainda não construí, mas quem é ele para estar falando disso? Prazer, eu sou o Arthur Batista, eu sou interno de medicina, eu curso o 10º período na Universidade Federal do Maranhão, e com o tempo eu fui identificando os padrões que levam as pessoas à aprovação e muito mais, levam à aprovação mais rápido. E aí eu comecei a divulgar essas estratégias nas redes sociais e tudo mais, e comecei a ter a aceitação do pessoal, os vídeos começaram a viralizar alguns, e eu comecei a ajudar cada vez mais, e foi aí que surgiu a ideia de começar um projeto de forma mais amadurecida, de uma forma muito mais profissional da coisa, para impactar mais pessoas. Porque eu sei o tanto que faz diferença colocar na mente de alguém que ela realmente pode conquistar a aprovação em medicina. Sabe aquela pessoa que está ali remando, está ali simplesmente na esteira do processo de preparação, ou seja, corre, 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 não sai do lugar, e aí você chega e muda a realidade daquela pessoa, ajuda ela a entender onde ela pode ir, qual caminho ela pode seguir. Eu faço uma analogia que muita gente até sabe qual é o caminho, mas às vezes elas não pegam um veículo certo. Por exemplo, se você for para percorrer uma trajetória de um período, por exemplo, de 90 km, se você pegar uma bicicleta, você vai com uma certa velocidade. Se você pega um carro, você vai com certa velocidade. Então eu criei o que eu chamo de Estação Medicina, que é um projeto para ajudar vestibulandos a passarem mais rápido em medicina. E ele é como se fosse o veículo. Ele potencializa, ele coloca o cenário de preparação para mais agilidade. E aí, isso tudo começou quando eu era, vamos dizer assim, um jovem sonhador que queria medicina e tinha vergonha, inclusive, de assumir isso para as pessoas. Eu tinha vergonha simplesmente de dizer, eu quero medicina, sai isso da minha boca. Alguém aqui sente isso, de ter vergonha de dizer para as pessoas, eu quero medicina, eu quero ser médico, eu quero, inclusive, ser, por exemplo, cirurgião. Algumas pessoas têm dificuldade de falar justamente por essa não aceitação. Eu tinha medo porque eu era um aluno mediano, acredite, mediano na escola. Eu ficava de recuperação, eu dava trabalho. E lá na escola, simplesmente eu tinha essa vergonha de dizer para as pessoas o que eu estava sentindo. E com o tempo, eu simplesmente estava indo no caminho dos outros. O que as pessoas falavam, sabe quando a gente não sabe onde quer chegar? E aí as pessoas vão mesmo guiando a gente não é autor sobre o que a gente faz. E eu era guiado, assim, pelo que vinha. Ia para a escola, ficava de recuperação, tinha um resultado bom ou outro ali em uma matéria específica, mas aí, simplesmente, eu não tinha essa certeza, eu não conseguia compartilhar essa certeza nem para mim mesmo. E acabou que, quando era em 2009, em agosto do terceirão, eu tive um contato com uma professora que fez um discurso sobre mediocridade. Mediocridade. Ela falou que mediocridade não é você ser inferior a alguém. Ela falou que mediocridade é sobre você tomar atitudes que vão te levar para a vala comum, fazer parte da média. E ela falou isso na sala, né? Aquilo me fez assim, me impactou de uma forma muito grande, porque ela falou aquilo, era como se literalmente ela estivesse falando para mim. E eu percebi que eu estava pegando o investimento que meus pais estavam fazendo em mim e jogando no lixo. Eu percebi que o esforço que eles tinham feito para sair do interior do Maranhão, para dar educação para os filhos, para saírem de casa às 7 horas da manhã e voltarem lá no final da noite, fazerem faculdade, ou seja, passarem pouco tempo para investir na educação, estava sendo jogado no lixo. E eu fiquei, caramba, eu estou fazendo coisas que eu não gosto para me tornar quem eu não quero. E foi aí que, durante algumas semanas, eu fiquei pensativo sobre isso. E eu acordei de um sonho que eu tive nesse período, aí, mais ou menos em agosto de 2011, não 2009. E nesse sonho, eu me vi de jaleco branco, estetoscópio, realmente como um médico. E uma senhora pegava na minha mão, me abraçava dizendo, muito obrigado por ter me ajudado, por ter salvado a minha vida. E aquilo ali foi como se tivesse sido uma pancada nas minhas costas. E eu acordei com um êxtase.
como se realmente eu tivesse, sabe, quando chega o dia do chega mesmo, aquela, pronto, não dá mais para perder tempo, você tem que fazer acontecer. E isso me emocionou muito na época e eu decidi que eu ia fazer acontecer. E aí eu cheguei para os meus pais, cheguei para minha família e falei: pai, mãe, eu decidi o que eu quero da minha vida. Eu quero ser médico, eu quero salvar vidas, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero ter a possibilidade de mudar gerações. Eu quero ter a possibilidade de fazer diferença na vida de pessoas que eu nem conheço. E isso me contagiou de uma forma muito forte, muito, muito, muito forte. Quem aqui tem essa vontade de fazer medicina? Comenta aqui, deixa aqui teus comentários para eu saber. E a possibilidade de dar estabilidade para minha família, a possibilidade de, por exemplo, ter a liberdade financeira que a medicina, querendo ou não, ela dá essa possibilidade para boa parte que tem o gerenciamento, que consegue se organizar na profissão médica. E sem falar a diferença que você faz na vida das pessoas. E isso me contagiou e eu resolvi encarar, mesmo eu sendo aluno mediano. E nesse terceirão, meu resultado no vestibular, se você viu lá a publicação, foi de 589 pontos de média. Sim, 589 pontos de média. Eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão assistindo aqui tiram muito mais do que isso no Enem. Eu já vi pessoas repetirem notas, por exemplo, de fazerem 700 pontos por anos seguidos e não conseguirem evoluir. E eu era de escola particular, tinha meia bolsa na escola, na verdade nem era meia bolsa, era uma bolsa, assim, algum desconto que tinha. E eu concorria com ampla concorrência no Enem. E saí de 589 para uma aprovação em ampla concorrência, vocês sabem que é uma estrada, é uma maratona. E eu percorri essa maratona. E a cada ano, que foram uma trajetória de 3 longos anos, a cada ano eu tinha um aprendizado. Só que no finalzinho, no último ano, que eu estava lá nessa jornada, eu entendi que eu comecei a analisar o comportamento das pessoas e eu comecei a perceber a diferença entre as pessoas que eram aprovadas, simplesmente eram aprovadas independente do tempo, e a diferença entre as pessoas que passavam mais rápido. Passavam direto do terceirão, passavam com 1 ano de preparação, passavam com 9 meses de preparação, passavam com 6 meses. Sabe aquela pessoa que decide, por exemplo, estava num curso, volta a se preparar, age de uma forma diferente, colhe essa aprovação em 6 meses? Pois é. E também pessoas que estavam numa profissão e não estavam se encaixando naquela profissão e simplesmente foram lá, voltaram e também conseguiram conquistar. O perfil dessas pessoas eu consegui hackear, consegui extrair informações. E foi nesse período, nesse último ano de pré-vestibular, que eu apliquei exatamente isso. E com o tempo os professores começaram a me conhecer pelo nome, com o tempo os professores simplesmente começaram a entender que eu já era diferente, os meus resultados nos simulados, nas provas começaram a ficar evidentes e a consequência foi natural. O meu nome na lista de aprovados, exatamente onde eu queria passar, perto da minha família. No começo eu passei perto, mas não tão perto, que foi no interior do Maranhão, na cidade de Pinheiro. Depois eu passei, fui aprovado no meio do ano no SISU para vir para São Luís, estudar em casa. E foi uma alegria, teve foguete, tem vídeo disso. Foguete, raspei a cabeça 2 vezes, meus amigos me maltrataram pra caramba. E foi uma alegria sem tamanho mesmo. Eu me encontrei no curso e comecei a compartilhar isso com as pessoas, como eu fiz para conquistar isso. Porque, poxa, quando eu digo que eu saí de 580 pontos de média, né, 589, as pessoas não acreditam que foi possível ser aprovado em medicina. E detalhe, daqui um ano literalmente eu serei médico. Eu poderia dizer para vocês aqui numa live que eu serei médico. E essa vontade e esse êxtase que eu senti e esse sonho se realizando, eu quis tornar ele possível para outras pessoas. E há 2 anos eu comecei esse projeto de simplesmente ajudar as pessoas a estudarem melhor, a memorizarem melhor. Eu vejo tanto que o processo tradicional de educação no Brasil ele é defasado. Não se ensina o estudante a estudar. Simplesmente fazem uma transmissão de matéria. Simplesmente fazem uma tradução ali, vamos dizer, de uma matéria para que, se ele se encaixa no modelo tradicional, talvez ele tenha resultado. Talvez. E isso é muito forte. Porque nem todo mundo vai se encaixar no modelo tradicional. E por mais que você até se encaixe, o tempo que você tem, estatisticamente falando, para conquistar uma aprovação em medicina, pensando no objetivo, por exemplo, de uma universidade federal, uma universidade particular, ele varia de mais ou menos de 2 a 4 anos, a média, vamos dizer assim, 3 anos é a média, de uma pessoa que segue a linha estatisticamente falando. E eu montei esse projeto justamente para encurtar esse processo até a aprovação. E parte da minha vida eu dedico a isso ultimamente. Por isso que eu estou aqui hoje com você, fazendo essa live. Porque eu quero te mostrar
quais são os fundamentos por trás dessa rápida aprovação. Então, se você quer saber que fundamentos são esses, digita aí sim nos comentários para a gente continuar e adentrar nesse conteúdo. Compartilha com as pessoas que você quer estar aqui dentro junto com a gente. Deixa aí o teu sim, que eu quero saber se você está interessado nesse conteúdo que eu tenho aqui para você. Beleza? Então deixa aí, enquanto eu tomo meu cafezinho aqui que eu preparei na minha caneca. Olha aí. Sim, sim. Obrigado, Rose. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Quero ser médica. Quero ser médica, eu acho que você me acompanha já tem um tempo aqui, né? Deixa teu nome aí para te chamar pelo teu nome. Sim, Henrique. Sim, Jéssica. Sim, Cíntia. Sim, Robert. Nossa, galera. Fico muito feliz. Sim, Vitória. É isso aí. Então, para você escolher resultados, por exemplo, como a Ana Júlia, que direto do terceirão, depois de ter contato com o método da Estação Medicina, foi aprovada em menos de 7 meses depois que teve contato com isso, simplesmente o primeiro pré-requisito, o primeiro fundamento, o que vai te diferenciar de pelo menos 60% das pessoas que estão nesse mesmo momento que você, é o pré-requisito mental, é o pré-requisito de mentalidade, é o pré-requisito de acreditar de verdade que você é capaz. Não adianta você começar a acreditar que o método da Estação Medicina, por exemplo, é um método que simplesmente, nossa, faz sentido, dá mesmo para conquistar. Não adianta. Você tem que começar a acreditar que ele é possível para você. Não especificamente o método da Estação Medicina, que é o que eu ensino. Especificamente o que eu posso conquistar. E eu falo dessa questão da mentalidade, pode parecer bobagem no primeiro momento, mas ele faz uma diferença gigantesca quando o assunto é persistência, quando o assunto é você diante de uma dificuldade, porque em nenhum momento eu estou dizendo aqui para você que é super fácil, não é sobre isso, não é fácil, é simples, mas não é fácil conquistar. Mas no momento que essa barreira inicial mental ela existe, simplesmente você não vai conseguir evoluir. E a barreira mental, eu vou dar exemplos aqui, e se você se identificar com algum tipo de situação aqui, você deixa aí nos comentários também. Primeira barreira mental, é concorrido demais. Quando que logo eu, vou conseguir entrar, por exemplo, aqui no Maranhão, que é uma concorrência de você para ter acesso à Universidade Federal na capital, você tem que concorrer a 24 vagas, ou seja, do Maranhão inteiro, 24 pessoas serão selecionadas, como eu fui. Se você não acredita nisso, se você não diz para você mesmo que não são 24 vagas, são 23 porque uma é sua, independente do momento que isso aconteça, você limita somente a crença limitante da concorrência. E você precisa entender que a concorrência numérica ela é completamente desproporcional à concorrência real. Porque o ato de se matricular para testar, para tentar, ele não mede o grau de comprometimento. Então, se você puder anotar o que eu isso aí, concorrência não é sobre o número de matrículas, o número de pessoas que estão se matriculando no cursinho, o número de pessoas que estão lá simplesmente colocando a opção medicina. Não, é pelo grau de comprometimento. E eu estou aqui para te contar uma grande notícia. O grau de comprometimento das pessoas, ele varia de até 5% das pessoas. 95% das pessoas que estão querendo medicina não são comprometidas. É simplesmente uma vontade. Ah, é legal. Mas não é um comprometimento, não é uma determinação. Não é simplesmente uma coisa que é plano A e negócio de plano B não existe. Quando você restringe para a questão do comprometimento, o resultado ele vem. Ele é um pré-requisito. E aí, se eu estou colocando 5% realmente da concorrência que é colocada numericamente, então, qual é a aprovação em média das instituições? É mais ou menos de 1 a 3%. Então, a tua concorrência geral, real mesmo, ela é mais ou menos de 1 para 5 pessoas se você é uma pessoa comprometida. Olha como diminui drasticamente. Eles colocam um número para você de 1 para 200, 1 para 400, né, que é a concorrência que a gente venceu numericamente, mas a concorrência real das pessoas comprometidas está longe disso, porque as pessoas elas simplesmente se manifestam interesse, e se mostrar interessado é muito diferente de ser comprometido. E eu vou contar uma história aqui para você entender, fisiologicamente falando, o tanto que a barreira mental ela está completamente ligada ao teu resultado. Primeira coisa, se você, por exemplo, tentar adestrar um animal e você colocar um cenário pela dor, por exemplo, aqui eu não estou defendendo nada disso, mas, por exemplo, se você coloca um cachorro e você vê uma pessoa dando, por exemplo, uma vassourada no cachorro. Se você viu essa pessoa dando uma vassourada no cachorro
E na próxima vez que o cachorro olhar essa pessoa e essa pessoa tiver com a vassoura na mão, definitivamente esse cachorro vai pensar 2 vezes antes de cometer aquilo que essa pessoa não queria que ele cometesse. Por quê? Porque agora existe uma barreira mental sobre o processo. Ele não precisou nem sentir a dor novamente. Ele simplesmente entendeu que se ele for para ali, ele vai sentir dor. Ele vai ser atacado. E assim é o processo de adestramento de animais. Assim é o processo, por exemplo, de adestramento de cavalos, de pulgas. Tem um vídeo aqui na internet que mostra a pessoa adestrando pulgas, bota ela num vidro e simplesmente fecha esse vidro. Olha que louco, né? E aí ela vai pulando, ela tenta pular o máximo possível e ela vai batendo. Chega um momento que simplesmente ela está programada para não pular tão alto, para não bater em cima da tampa. Isso é programação mental. E para você destravar em relação a isso, mesmo que eu tire a tampa, se você não acreditar que você pode pular mais alto, porque o veículo agora é diferente, lembra do veículo? Se você for de bicicleta é uma velocidade, se você for de carro é outra velocidade. Mesmo que eu tire a tampa, você não vai conseguir simplesmente pular mais alto. Porque o veículo que foi apresentado a você foi o veículo de vai lá, estuda 3 anos, vai lá, estuda 4 anos, vai lá, estuda mais, porque é assim mesmo, não existe uma forma mais rápida. E aí as pessoas simplesmente vão cada vez mais achando que só tem um jeito de fazer. E não é verdade. Beleza? Então lembre disso. O Walt Disney, para você saber, ele simplesmente ele morreu, ele faleceu antes do parque lá da Disney ficar pronto. E aí o irmão dele, que foi o Roy, simplesmente foi questionado. Tristeza, né? Simplesmente o Walt Disney não está aqui para ver tudo isso aqui, todo esse império que foi construído da Disney. E aí, o que acontece? O irmão dele falou assim, você está enganado. Isso aqui só é possível, isso aqui só está certo, isso aqui só aconteceu porque ele viu antes de todo mundo. Se você não se olhar com os olhos, na hora que você fechar os olhos, se você não se vê de jaleco, se você não vê o seu estetoscópio, se você não vê a pessoa te agradecendo por qualquer ajuda que você faça, se você conforta, se você alivia, se você cura, você simplesmente não vai destravar nesse primeiro pré-requisito. Eu poderia dizer que eu ajudo pessoas a passarem em qualquer vestibular, mas eu não faço isso por quê? Porque eu conecto com a pessoa que quer medicina. A medicina dá a oportunidade da pessoa escolher o curso que ela quiser. Dá a oportunidade simplesmente dela fazer o curso que ela bem entender, trocar depois se ela quiser. Só que o que eu estou conectando aqui é com a pessoa que quer o jaleco branco. É a pessoa que quer viver de medicina. Por isso que lá na biografia do meu Instagram está lá. Pessoas medibulandos com propósito. Que entendem que não é simplesmente estudar por estudar. É estudar para mudar gerações. Beleza? Acredite, que é o primeiro pré-requisito. Acredite mesmo. É a mentalidade. E aí tem várias crenças limitantes que aqui eu poderia passar 10 horas só falando das crenças que existem. Por exemplo, a crença de que eu não sou inteligente. A crença de que eu não tenho uma boa memória. Uma das coisas que eu sempre falo no processo, uma das coisas que simplesmente acontece quando as pessoas falam para mim que não tem boa memória, é simplesmente eu peço para ela lembrar do último aniversário dela e eu pergunto: você estava onde quando você acordou? Você teve alguma festa para você? Você consegue descrever o que aconteceu nesse dia? E a pessoa descreve: eu tava com meu pai, tava com minha mãe, eles fizeram uma surpresa para mim, teve bolo, teve comida, teve bebida, enfim. A pessoa consegue descrever. Então o problema não está na tua memória, está nos artifícios mentais que você conhece, está em como recuperar aquela informação que foi depositada em algum momento ali na tua mente. E isso responde muita coisa, porque a memória emocional é uma das ferramentas mentais que você pode estimular. Outra trava é essa trava emocional. A trava de simplesmente a pessoa já estuda muito, ela já está no nível avançado, ela já está conseguindo um bom resultado e simplesmente na hora da prova ela não consegue destravar naquele refino, naquele, vamos dizer assim, de 730 para 780 pontos. Ela não consegue sair dessa margem. E isso está ligado simplesmente à questão emocional, à questão do destrave que precisa existir em relação à ansiedade que ela tem. E, por exemplo, a Rose, que está aqui, uma vez ela participou de uma live comigo. Por quê? Porque eu mostrei a questão da ansiedade, o tanto que isso pode atrapalhar e como você pode vencer esse processo. E a ansiedade, ela tem a ver com o quão desalinhada a expectativa está da realidade. O tanto que isso pode influenciar. E quando você usa mecanismos mentais para destravar essa crença, simplesmente você ganha uma performance, simplesmente você é outra pessoa. Simplesmente você
consegue perceber que o limite mental já não existe mais. Aí você começa a trabalhar uma série de outros fatores. Beleza? Faz sentido, galera, o que eu estou falando aqui para vocês? Já aconteceu alguma coisa parecida com o que eu estou dizendo aqui? Vocês já pensaram assim de alguma forma? Nesses fatores que influenciam em como você está engajado nesse momento de preparação? Se sim, comenta aqui, deixa eu olhar os comentários. Depois que eu conversei com você naquela vez, eu melhorei muito minha ansiedade. Hoje estou tranquilo na hora de uma prova de qualquer coisa. Obrigado, Rose. Fico muito feliz. A gente fez um teste ao vivo, né? E é isso aí. Fico feliz. Então, bora continuar. Se está fazendo sentido, eu vou passar um exercício para vocês agora, tá? Um exercício que eu quero muito que vocês façam. Assim que vocês puderem, assim que essa live acabar, eu quero que vocês vão lá no espelho, em qualquer espelho, e fala assim, essa vaga é minha. Ou então, não precisa ser essa vaga é minha. Pode ser uma coisa que você tem vergonha de falar sobre você. Vergonha de assumir que você pode, porque você não acredita. E você não vai acreditar nesse começo. Você vai ficar, meu Deus, eu tô parecendo um tosco, eu tô ridículo aqui no espelho. Simplesmente falando aqui que eu vou ser médico, que eu vou ser médica. Mas fale. Fale, com o tempo você vai começar a perceber que nós somos aquilo que nós falamos. Quando nós falamos, nós pensamos. Quando nós pensamos, nós agimos. E essa ação vai gerar um certo resultado. Então, se você ficar repetindo para você que você tem dificuldade numa matéria, se você ficar falando que eu não consigo memorizar, é muita gente que está competindo comigo, eu não sirvo para ser médico por mais que seja meu sonho, você está dando mensagem para tua mente para ela ficar pensando sobre isso. E o seu cérebro ele vai fazer conexões para ficar cada vez mais levantando aquilo que você está dizendo que é importante para ele. Você tem que dar essa destravada e começar a falar. Então, você, por exemplo, pode falar essa vaga é minha, pode falar que eu vou conquistar o meu jaleco. Comece a falar afirmações positivas, porque já está mais que provado. Existe um livro que eu vou deixar de indicação para vocês aqui, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. E nele ele mostra que se você entende que não existe esse negócio de você alcançar o sucesso para depois alcançar a felicidade, se você entende isso e começa a aproveitar mais a jornada que você está vivendo hoje, você tende a alcançar o sucesso com muito mais rapidez. Beleza? Então, essa é a barreira mental. E é muito importante que você, cada vez mais, fique familiarizado com esse processo. E agora eu vou comentar sobre outros fundamentos para você entender o que pode influenciar. Muitas, para não dizer que 90% de todas as preparações que existem por aí, já que você já está libertado mentalmente, que você vai fazer o exercício que eu passei para você aqui, muitas preparações por aí, elas fazem uma construção baseada na média. O que é isso? Se você vai para o cursinho, se você faz um preparatório online, você pega do zero os conteúdos e vai lá até o último conteúdo para que você consiga resolver a tua aprovação. Então, a matemática que as pessoas acham que é a correta é quando eu aprender todos os conteúdos que vão cair na prova, quando eu tiver as aulas de todos os conteúdos, quando eu fizer todos os resumos de todos os conteúdos, eu vou lá e vou aprender, então eu vou passar. Essa média, ela funciona para uma quantidade ínfima de pessoas. Por quê? Porque a tua realidade não está sendo levada em consideração. Então, por exemplo, a Lídia acabou de colocar uma pergunta aqui que parece até que a gente combinou. Dá para passar em um ano, mesmo voltando do básico em algumas matérias? Pois é. Para algumas pessoas a resposta é não. Por quê? Porque o método de preparação que elas utilizam não vai dar essa alavancagem para ela. Não vai dar simplesmente a possibilidade de ela conquistar isso em um período como esse. Por exemplo, no próximo Enem. Por quê? Porque a aprovação, a preparação não está sendo preparada, não está sendo personalizada para ela. Quando você começa num preparatório do zero, isso não significa que você está do zero. Se você não está levando a tua realidade em consideração, não existe a possibilidade simplesmente de você ir lá e conseguir colher resultados rápidos. Porque o tempo que você já gastou, independente se foi no primeiro ano, no segundo ano, no ensino fundamental, tendo contato com a matéria, isso influencia. E se você toda vez for estudar achando que é do zero que você está começando, as coisas não vão produzir, as coisas não vão evoluir. E aí que entra esse jogo que evolui. Por quê? Porque agora que você entende que a preparação ela pode ser personalizada, existem fatores que vão cada vez mais te deixar simplesmente atento a que tipo de matéria eu estou começando realmente do zero, que tipo de noção que eu tenho desse conteúdo, que tipo de métricas que realmente vão me fazer agilizar esse processo. Então a resposta, né, para quem me perguntou, eu acho que foi a Lídia, foi a Lídia, é completamente possível. Eu não sei se você estava no começo da live, mas eu falei que a minha aluna do terceirão, Ana Júlia, foi aprovada em medicina
em 7 meses depois que teve contato com o médico, com o método. Eu estou fazendo esse projeto porque eu quero mudar de verdade a educação. Eu sei que a educação ela não trabalha aprendizado, ela não trabalha preparação para provas. Especificamente, não existe uma figura de um estrategista mostrando para você quais são os erros, quais são os acertos, mostrando para você um caminho para você encurtar o teu processo. E é isso, Vinícius disse que gostou demais, sim, obrigado, é isso. Muito, muito, muito obrigado. Segue vindo aí essa sequência, eu preparei com muito carinho e aí a gente vai conversando cada vez mais. Beleza? Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Quem sabe eu não trago aqui também um aluno da Estação Medicina para conversar junto comigo com vocês. Beleza? Um forte abraço e tchau, tchau!